Boa tarde, rubro-negros e rubro-negras apaixonados pelo Esporte Clube Vitória, assim como eu. Pessoal, quero falar aqui do melhor presidente, na minha opinião, da história do Vitória, que foi Fábio Mota. Eu tenho 61 anos e sou rubro-negro desde criança e nunca tive um presidente tão bom como esse Fábio Mota. Mas temos que também deixar algumas críticas, críticas construtivas, até porque sou torcedor do Vitória e torço para que o time melhore. Fábio Mota, você foi, na minha opinião, o maior erro que você cometeu foi você chegar na última prateleira do futebol brasileiro, que é a Série A, e partir para ela com a sua inexperiência e levando duas pessoas inexperientes, como você levou o técnico Condé e levou o Ítalo Rodrigues. São duas pessoas inexperientes que, na minha opinião, é o grande responsável por isso que está acontecendo. Por que está acontecendo tudo isso? Porque a gente olha e diz assim, poxa, um diretor de futebol que não tem experiência, ele não me ajuda a contratar. E essa experiência você também não tem, o técnico também não tem. Onde eu quero chegar? Por exemplo, se você tivesse um diretor experiente, iria lhe dizer que quando você falou em contratar Luiz Adriano, ele ia dizer para você assim, presidente, um jogador desse, quando vem da Europa com 33, 34 anos, ele vem para a Europa em fim de carreira. Quando ele está no auge, está jogando bem ainda lá, aí ele vem. Ele vem para Flamengo, ele vem para Palmeiras, ele vem para time grande. Nunca ele vai vir para o Vitória. Aí ele chega no time grande, normalmente ele se firma, produz e o time tem retorno. Quando esse jogador não produz, ele veio da Europa, chega aqui e não produz, com certeza ele vai caindo e não vai levantar, não vai se erguer mais. É o que aconteceu com o Luiz Adriano. Ele veio para o Palmeiras simplesmente pegou ele, tentou recuperar, achou que servia ainda, viu que não servia para o Palmeiras, aí ele descendo ladeira, ele foi para o Internacional. O Internacional também tentou recuperar pelo amor que ele tinha, que jogou no Internacional, não conseguiu recuperar. Então o que acontece? Foi um erro muito grande o Vitória contratar esse jogador. Se nós tivéssemos um diretor de futebol experiente, um técnico experiente, ou até o presidente também fosse um técnico, um presidente experiente, teria visto tudo isso. Um presidente experiente teria visto que Jean Mota veio de lesão. Jean Mota veio de lesão. E o Vitória não podia, não devia fazer uma aposta em um jogador que veio de lesão. Não devia ter feito aposta. Mas o Vitória fez. Um presidente experiente teria visto que Léo Gamalho não é um jogador para renovar, para ficar na Série A. Ele teria que dispensar Léo Gamalho. Depois do Campeonato Baiano, arrumava um time e dispensa Léo Gamalho. Agradece a ele, Oswaldo, jogador da idade que Oswaldo tem. Oswaldo não tem pique mais para jogar a Série A. Ele tem vontade, ele é um cara inteligente, que se poupa muito. Você vê que ele não vai para cima dos jogadores, ele não tem arranque. Então, não é um jogador para a Série A. A Série A é um campeonato muito difícil. Então, o que acontece? A inexperiência, tanto do presidente, como do técnico, como do diretor, vocês não enxergaram essas coisas. Não enxergaram isso. E aí o que acontece? Nós estamos pagando por um preço pela inexperiência. A inexperiência que gerou quando o jogador foi expulso no jogo do Bavi, era para um diretor experiente chamar a atenção dele e dar uma multa. Tinha que dar uma multa nele. O Vitória ficou com o jogador a menos por um chute que ele deu no jogador fora do campo. O Matheus Gonçalves tinha que ganhar uma multa para servir de exemplo para os demais. Foi passada a mão pela cabeça dele. Ele se desculpou e passou a mão pela cabeça dele. Em seguida, Wagner Leonardo, ele não tem, é o que menos tem culpa, na minha opinião. Mas tem câmera do VAR, é preciso que o diretor fale com ele. Existe câmera do VAR, você não pode usar a mão para trás para agredir um jogador. Se agrediu, foi expulso, prejudicou o clube de novo. Nada foi feito com ele. Camutanga, o time está no ataque. Camutanga sabe que existe juízes de fora olhando, sabe que existe o VAR. Como é que ele bota a mão no rosto do jogador adversário e não sabe que vai prejudicar o Vitória? Prejudicou novamente. O que aconteceu com ele? Nada. Você vê o PK, deu entrada criminosa no jogador. Ele sabe que ele vai ser expulso, cara. Ele sabe que vai ser expulso. Foi expulso, prejudicou novamente o Vitória. Dudu vem a jogos. São muitos jogos que Dudu vem criando problema com o adversário.
Dudu vem reclamando, Dudu vem batendo muito, Dudu é o tempo inteiro assim. Estava visto para todo mundo. Não enxergou quem não quis que Dudu ia ser expulso. Todo mundo sabia disso. Todo mundo. Menos a diretoria do Vitória, que não chamou a atenção dele. Então são esses erros cruciais que um diretor experiente vai chegar para o jogador, Dudu vai respeitar ele. O que aconteceu com o Wagner Leonardo, foi expulso, queria voltar para poder falar. Se fosse um diretor experiente, dizia a ele, você não volta que você vai prejudicar o Vitória. Ele teria voltado. Mas ele não respeitou Ítalo Rodrigues. Foi lá, voltou e podia ter prejudicado o Vitória. Graças a Deus não prejudicou. Mas é isso que eu quero dizer para você. Um presidente inexperiente, um diretor inexperiente e um técnico inexperiente só dá esse problema. Então, qual seria o que eu acho que deveria ser feito? Eu acho que deveria contratar imediatamente um diretor de futebol, já que o técnico, com certeza, você não vai mandar embora. Chegou agora, não pode mandar embora. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu acho que deveria contratar um diretor de futebol urgente para que ele avaliasse esse elenco e visse as peças que servem para aproveitar e o que não serve. E principalmente tirar as laranjas podres que tem, que está estragando o nosso suco. Um diretor experiente, quando ele chegar, ele vai olhar para a cara dos jogadores e o cara já vai sabendo o que está acontecendo. Ele já sabe quem está à frente, quem está no comando. E o que acontece? Hoje, nós ouvimos muito uma imprensa que, na minha opinião, grande parte dela, imprensa de rádio que eu falo, inclusive no YouTube alguns, que são opositores do presidente ou simplesmente são torcedores do Bahia. Porque o que eles fazem, o que eles reclamam, os jogadores que eles reclamam, eles atiçam o torcedor para tumultuar o Vitória. E é muito nítido, porque os torcedores são inocentes nesse ponto. Porque você para ver e diz assim, eu sou torcedor do Vitória. Não adianta você querer que eu faça alguma coisa pelo Bahia, que eu torça pelo Bahia, que eu... Não vai acontecer. E todo torcedor sabe disso. Mas eles acreditam naqueles torcedores declarados do Bahia e que fazem crítica ao Vitória, que querem tumultuar o Vitória. Eles acreditam, eles assistem essa rádio. Eu não assisto. Eu não assisto porque eu sei o que eles querem. Eles só fazem tumultuar. Então o que acontece? Eu vejo ele criticar. O Vitória fala hoje que precisa de pontas. Com esse esquema de 3 volantes, que eu acho um esquema bom para o Vitória, mas tem que ter 2 laterais que apoiem muito. Tem que ter um ponto, um meio-campo, para fazer essa ligação meio-campo-ataque. Saímos no contra-ataque com velocidade, com os pontas e com laterais. Ou com um ponta e com lateral. Eu, particularmente, se eu fosse o técnico do Vitória, eu colocaria 2 alas. Eu colocaria Mateuzinho no ala esquerda e Pablo na ala direita. E colocava 3 volantes e colocava 3 zagueiros. E um homem de meio de campo de criação e o centroavante, que seria o Janderson ou o Alejandro. Porque o que eu ouço é o pessoal dizer que Zé Hugo não presta. Pessoal, eu acho que você, Carpini, tem que pedir ao pessoal de inteligência do Vitória, e pega os videotapes, os lances de Zé Hugo, quando ele entrou no jogo, e ver como ele produziu. Você não tem que ouvir o que falam, você tem que pegar e assistir como o Matheus Gonçalves jogou. São pontas bons. O Everaldo é um ponta bom. O Vitória tem um menino da base, o Fal, que é um menino bom. Pode dar uma oportunidade. Tem que botar o menino. Tem o Luiz Miguel. Tem que testar aos pouquinhos. Vai botando o menino para poder jogar. E não simplesmente você perder seu tempo com um jogador como o Osvaldo. O Osvaldo não tem força para atacar. Não é que ele seja ruim, ele não tem força para atacar mais. Ele olha para o jogador, pode ir para o marcador e não vai para cima. O Vitória, como joga com esse sistema de marcação forte com 3 volantes, ele tem que ter pontas velozes no 1 contra 1. Pontas que buscam a linha de fundo, que buscam o ataque. Ele quer botar jogadores, quando ele resolve botar, como ele botou o jogador, ele tira o meio. Aí quer que o jogador... Como é que a bola vai chegar no atacante, num chutão para frente? Nunca vi dar certo. Ele tem que ter um meio de campo que cadencia o jogo, a bola vem, você vê que Mateuzinho cadenciava o jogo o tempo inteiro, mas todos os jogos ele tira Mateuzinho e bota um atacante, bota esse Coebra que não joga nada. Esse Eric Castilho não é um jogador pro Vitória. Ele não tem 1 contra 1, ele não tem um drible. Não vai conseguir. Ele vai e bota Luiz Adriano. O Luiz Adriano não tem pique, não tem força. Não adianta, você tem que botar o Zé Hugo.
Tem que botar o menino da base para testar, o Luiz Miguel, o Fal do outro lado, ou o Pablo. Tem que tentar as alternativas de jogadores que, se o Vitória revelar, é um ativo para o clube. Não quero dizer com isso que esses jogadores devam ser titular. Se o Vitória tiver condições de contratar jogadores melhores para essa posição, contrate. Mas deixe esses jogadores na reserva, que são jogadores baratos. O que o Vitória deve fazer, na minha opinião? O Vitória tem que pegar Luiz Adriano e rescindir o contrato dele. Fazer um acordo com ele e tirar. Você vai ver quanto você vai economizar, o custo-benefício. O Vitória tem que pegar Léo Gamalho, rescindir o contrato dele. E vai juntando quanto tem esses jogadores, quanto dá de dinheiro. Pegar um Oswaldo, rescindir o contrato, não dá mais, agradece muito a ele e deixa ele embora. Agora tem que contratar jogadores para ser titular. E esses que você tem, você manter como reserva. Porque, por exemplo, nós mandamos GG embora. Nós trouxemos quem? Caio. Pelo amor de Deus. Caio Vinícius. E entre Caio, Vinícius e GG, tem diferença? Se tiver muito pouca. Deixa o GG, cara. Se é para trazer uma aposta, deixa o que tá. Deixa o jogador que tá aí. Pelo amor de Deus. Se você vai trazer, se você manda Zé Hugo embora, você tem condições de trazer 2 jogadores bons para a posição de Zé Hugo, está certo. 2 bons. Não tem condições de trazer 2 bons. Deixa Zé Hugo aí, deixa Matheus Gonçalves na ponta, deixa Everaldo, deixa o Fal. Luiz Miguel do outro lado. São reservas. E traga 2 bons se você tem condições de trazer 2 bons. Não adianta. O time jogando com 3 zagueiros, esse Uvini só teve sucesso no Grêmio porque jogou com 3 zagueiros, porque ele é um jogador que se coloca muito mal. Ele não tem condições de jogar no Vitória com 2 zagueiros. Mas esse técnico insiste em colocar ele. E faz o seguinte, pega esses jogadores que os salários são mais altos, empresta, faz um acordo, faz qualquer coisa, se livra deles, e o dinheiro que você paga para eles, você vai pegar e contratar outro jogador. Ah, mas acontece que se eu me livrar dele, pode ser que bote na justiça. Paciência. Paciência. O futebol de Série A é igual uma mesa de pôquer. É igual uma mesa de pôquer. Quando tem a aposta, ou você paga para ver, ou você corre do jogo e perde o que você fez. O que está acontecendo com o Vitória é exatamente isso. O Vitória tem que investir, o Vitória tem que contratar e pagar para ver. Se vai se endividar um pouco, não sei. Agora eu sei o seguinte, se o Vitória cair para a Série B, ele vai estar mais perto da Série C do que voltar para A. Então, Fábio Mota, o trabalho bonito que você fez, você não pode ter medo. Você tem que ter coragem. Como diz os novos, quem desce pro play é para brincar. Quem não quer brincar, não desce pro play. Quem não quer, quem não tem coragem, não investe na Série A, não entra na Série A. A Série A é para você ter coragem. É um risco? É, mas é um jogo. Se você consegue manter o Vitória, para o ano vai estar melhor. Porque você vai conseguir manter esses jogadores. Mas se você não investe e o Vitória cai, vai fazer o que fez quando caiu para a Série B. Começa a emprestar os jogadores que ele contratou a preço de banana, porque não tem condição de pagar folha. Então, Fábio Mota, é o momento de você. Você é um cara muito inteligente. Administrativamente você é perfeito. Mas você precisa de alguém experiente para tocar esse barco. É igual um barco com um comandante, com 3 principiantes, 3 pessoas que mal entendem, que nunca navegaram. É o caso de você, do Caprini e do Ítalo Rodrigues. Não sabem. Vocês estão em alto mar. Vocês estão disputando a elite do futebol brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo. Você tem que ter alguém experiente, alguém que chegue lá, que olhe tudo no Vitória, que ajude a você, Fábio Mota. Porque administrativamente, você botou o time nos eixos, agora você precisa de alguém que tenha experiência. E se você não contratar agora, para que ele comece a olhar, pegar Jean Mota, e vamos ver se Jean Mota tem condições de ficar no Vitória. Bota ele para jogar. Pega um cara experiente, bota ele para jogar. Monta um esquema diferente desse esquema que Carpini está botando. Vou dar um exemplo para você porque eu sou contra o Carpini. Você vê, nós jogamos contra o Atlético Goianiense o ano passado, com o Léo Condé, e nós ficamos com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Nós jogamos com um jogador a menos. Veja o resultado. O Vitória conseguiu empatar com tranquilidade, ao ponto do presidente do Atlético Goianiense ir elogiar o Vitória na imprensa. O Vitória jogou aqui com o Carpini, dentro do Barradão. O Vitória teve um jogador expulso.
e não teve coragem de ir no ataque. Estava 0-0. Mas não teve coragem de ir para o ataque, não teve coragem de pressionar. Olha a diferença de Carpini para Léo Condé. Léo Condé arrumou o time e não ficou na defesa. Ele achou que tinha que ficar na defesa, tirou todos os meias e achou que ia apostar simplesmente em um chutão para os loucos da frente, que são jogadores, na minha opinião, me perdoe, mas Luiz Adriano não tem condições de jogar mais. Esse Cuebra é um jogador louco, que não tem condição. Você tem o Zé Hugo no banco, você tinha Matheus Gonçalves no banco, você tinha o Pablo para botar no meio, você tinha o Fal para poder tentar ver se o cara dá um jeito, mas não acredita. Insiste com os mesmos jogadores, com o Oswaldo, que não tem força nenhuma. O Oswaldo olha para a bola e não tem coragem de ir para cima do marcador. O Oswaldo já foi muito bom, hoje ele mesmo sabe disso. Eu acho até uma temeridade, um profissional com o que foi o Oswaldo está fazendo uma vergonha dessa. Por isso que Pelé foi o rei, que soube a hora de parar. Tem jogadores que estão na hora de parar, Léo Gamalho está na hora de parar. Mas o Vitória está dando guarida aí a um jogador desse. O Vitória tem que ter coragem. Fábio Mota, você tem que ter coragem de desligar esses jogadores. Não importa o que vai acontecer. É um jogo, você está na mesa. Você está com os jogadores melhores do Brasil. Você está disputando com os melhores times do Brasil. Não é como você falou que seu campeonato é esse. Os jogadores do Vitória entram humilhados. Os jogadores do Vitória entram pensando em não cair. Não vinha com a história de Sul-Americana, que a Sul-Americana são os jogadores, o time que está caindo para a segunda divisão. Ou seja, o jogador já entra em campo sabendo que ele é um derrotado. Que nós vamos brigar por Sul-Americana, que nós vamos brigar para não cair, paciência. Mas você não tem que contratar dizendo isso. Que você vai simplesmente brigar por Sul-Americana. Sul-Americana é não cair, cara. Ninguém é burro. Sul-Americana é não cair. Então o que acontece? Tem que chegar alguém forte, que mude a mentalidade desses jogadores, que chegue no barradão, vamos ganhar o jogo. Vamos buscar um ponto fora, no final das contas. Se vai ser brigar para não cair, paciência. E vamos brigar para não cair. Se for Sul-Americana, vamos brigar para Sul-Americana. Agora, o Vitória sempre foi Vitória, chegando perto de Libertadores, chegou perto de Libertadores. O Vitória ficava no meio da tabela. Hoje você está dizendo para os jogadores que nós estamos praticamente caindo para a segunda divisão. Então o cara não entra. Ah, ainda faltam 30 pontos. Ah, beleza, dá. O importante é não cair. Cara, não pode ser assim. Tem que ser jogo a jogo. O Vitória tem que ganhar os jogos. Se o Vitória quiser se manter na Série A, se quiser ter alguma coisa de bom, tem que colocar a mentalidade de vencedor nesses jogadores. E o Vitória não tem mentalidade de vencedor. Fábio Mota, você não tem a mentalidade de vencedor. O técnico piorou e o diretor de futebol a mesma coisa. Ou você contrata alguém para lhe auxiliar, que entenda de futebol, que seja vivido no futebol, ou realmente não tem jeito. Mas isso eu estou te dizendo é para ontem. É para começar a analisar os jogadores hoje e você saber em julho, na janela, no 10 de julho, quem você vai contratar. O que você tem de ativo, liberando o salário de Léo Gamalho, liberando o salário de Luiz Adriano. Você vai somando esse dinheiro, vê quanto você tem e quanto você pode investir. Agora, se esses jogadores vão dar problemas para o Vitória, o Vitória vai ter problema na frente, infelizmente, Fábio, você está na Série A. E na Série A, ou é isso, ou abandone o barco e pronto. Se por um acaso der contrário, procura uma SAF. Agora, o Vitória não pode cair como está caindo. Você fez uma coisa muito bonita no Vitória e hoje você está entregando o Vitória para a segunda divisão da forma mais vergonhosa possível. É preciso, Fábio Mota, que você acorde e tenha coragem. Você tem que ter coragem de encarar, de contratar, de dispensar. Não importa o que vai acontecer, se ele vai botar na justiça, a gente vai ter que se virar e pagar. Se o Vitória se mantiver na Série A, ele vai conseguir pagar. Agora, você manter esse jogador com o salário que tem, improdutivo, impossibilitando de você trazer outros jogadores, porque você só vai conseguir trazer outros jogadores se você dispensar o que tem aí. Se você não dispensar, você não vai conseguir trazer ninguém. Tem que ter coragem de dispensar se Giamota não servir Giamota, todos esses jogadores que eu citei para você. E trazer jogadores que venham para ser titular. Não adianta você trazer aposta como você trouxe Caio Vinícius, que o jogador estava contundido, estou apostando. Não dá, a Série A não dá para apostar. O Vitória não tem tempo para isso. Então, Fábio Mota, acho que o meu recado que eu estou passando para você, eu peço às pessoas que compartilhem esse vídeo, alguém conhecer, que tente passar, não sei, a minha vontade é de ajudar, porque sou torcedor do Vitória e sofro muito. Ontem eu não dormi.
com esse jogo do Vitória, um jogo horroroso, um time que vê um time um time que não marcou um gol, e o Vitória respeitando. Se o Vitória está respeitando esse time, pelo amor de Deus, para fazer um pontinho, como o técnico falou, eu quero ver ele jogar desse jeito com um time grande, com 3 volantes, como ele botou, e ele aguentar 90 minutos. Não vai aguentar, aguentou com o Cuiabá, porque o Cuiabá é fraco demais. O Cuiabá não fez gol em ninguém. O Cuiabá não ganhou um ponto, só com vitória. Então, Fábio Mota, acorde, Fábio Mota. Acorde, procure alguém experiente, procure ajuda. Já que esse técnico você não vai ter como mandar embora, que era o ideal é mandar ele embora, porque ele é um técnico que não sabe escalar. Quando ele faz a alteração, ao contrário de Condé, que Condé esperava até 20 minutos, mas Condé, quando trocava, o time ia para cima. Ele não sabe trocar, ele só sabe tirar o meio de campo e botar jogadores de frente. Que a gente sabe, é primário no futebol, que a bola tem que passar pelo meio, para você tranquilizar, para você matar ela, como o Mateuzinho faz, como tranquiliza e arma o time. Você tem que ter alas pelas pontas que passe. Esses alas que a gente tem, Cáceres, manda Cáceres embora e contrata um bom. Pega o Pablo, bota de ala direita, pega o Mateuzinho, bota na ala esquerda e bota 3 volantes, 3 zagueiros. Bota 2 alas que são pontas, bota 3 volantes, 3 zagueiros e bota um jogador no meio e um centroavante. Pronto, esses alas vão apoiar e vão voltar para ajudar. Vitória tem que fazer alguma coisa diferente, contratar jogadores. Não tem, improvisa o que tem. Agora, não fique insistindo com o jogador que não tem futuro, porque isso aí é confirmar que nós vamos para a segunda divisão. E se cairmos para a segunda, vai ser mais fácil ir para a terceira do que subir. Então, pelo amor de Deus, Fábio Mota, se vocês puderem, deixa o like, compartilha esse vídeo para ver se chega em alguém que mostre a Fábio Mota, que na minha opinião, como falei para vocês, é o melhor presidente que o Vitória já teve, mas que está cometendo erros absurdos em levar pessoas inexperientes para poder comandar uma Série A. Obrigado a todos, uma boa tarde.